E aí galera, hoje vou falar sobre fundos imobiliários, essa classe de investimentos que a cada dia vem ganhando mais investidores e mais destaque no mercado. Vou mostrar para você que é possível você viver de renda investindo em fundos imobiliários em vez de imóveis físicos. Desde que uma parcela da população percebeu que é possível viver de renda com os investimentos em fundos imobiliários, os números de investidores cada dia vem aumentando mais. E esses meses atrás, nós batemos um recorde de 1 milhão de pessoas físicas investindo em fundos imobiliários na bolsa. Essa classe de ativos está se tornando os investimentos da moda, porque as pessoas percebem que elas conseguem ganhar aluguéis, rendimentos, sem ter um imóvel físico, e mesmo assim, elas estão investindo no setor imobiliário. Mas o que são fundos imobiliários? Quando o nome já diz fundo, significa que eles têm alguém que faz a administração. Neste caso, os fundos imobiliários são os gestores. Os fundos imobiliários são como se fosse um conglomerado de investidores que reúnem o seu dinheiro e fazem investimentos em imóveis. Um exemplo bem simples para vocês entenderem: imagine que você e mais 9 amigos compraram um prédio cheio de apartamentos e colocaram todos para alugar. Os aluguéis que vocês recebem, eles serão divididos proporcionalmente ao que cada um investiu, ou no caso dos fundos imobiliários, a quantidade de cotas que você tem na sua carteira. E quando eu falo cotas, é a forma que é dividido os fundos imobiliários. No caso, as empresas elas são divididas por ações, os fundos imobiliários eles são divididos por cotas. Quanto mais cotas você tiver, mais rendimentos, mais aluguéis você receberá daquele fundo. E de acordo com a lei, esses fundos eles precisam pagar os rendimentos semestrais, mas normalmente eles vêm pagando os rendimentos mensalmente. Por isso, se tornou uma renda passiva para as pessoas ter um rendimento mês a mês. E hoje na Bolsa de Valores nós temos cerca de 200 fundos imobiliários que esses mais de 1 milhão de investidores podem escolher para investir. E como que funcionam os fundos imobiliários? Para entender a dinâmica do funcionamento, é preciso entender alguns conceitos, como por exemplo o ticker. Assim como as empresas que são negociadas na bolsa, elas têm o código, os fundos imobiliários também têm um código, ou como é chamado, um ticker. Esse código ele é formado por 4 letras maiúsculas e depois seguido do número 11. E só por nível de curiosidade, se ele for negociado no mercado balcão da B3, ele terá ainda um B maiúsculo no final. Outro conceito é o portfólio, pois existem diversas variedades de empreendimentos imobiliários que os fundos eles podem aplicar o dinheiro. E a escolha estratégica do investimento e o que entra ou não no portfólio é o que determina o risco do fundo imobiliário e o seu potencial rendimento. Popularmente, os fundos imobiliários eles são classificados em alguns grupos diferentes, como por exemplo os fundos de tijolo ou de renda, são os que investem em ativos reais, ou seja, imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com os aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, essas carteiras elas podem apresentar diferenças bem marcantes, como por exemplo, alguns investem em regiões diferentes, empreendimentos diferentes, classes de ativos diferentes, enquanto outros podem se concentrar apenas em um imóvel. Alguns focam em determinados empreendimentos, como escritórios, galpões logísticos, shoppings, enquanto outros eles fazem um mix, fazem uma mistura de todos eles e investem um pouquinho de cada. Temos também o tipo de fundos de papel ou fundos de recebíveis. Esses fundos eles compram títulos ligados ao mercado imobiliário, mas não os próprios imóveis. Como por exemplo, pode constar na carteira LCI, LH, CRI e outros diversos tipos de investimentos. E também existem os tipos de fundos híbridos. Esse sim faz uma mistura de todas as outras classes. Eles investem tanto em títulos ligados ao mercado imobiliário, como diretamente em imóveis físicos. E sabe quando alguém fala para você sobre o índice Bovespa? Nos fundos imobiliários existe o índice IFIX. Esse índice ele foi criado para acompanhar o desempenho dos fundos imobiliários. O IFIX ele é composto por diversos fundos imobiliários que são negociados no mercado da bolsa. E como ele é um índice, não são todos os fundos que estão na carteira deles, mas periodicamente essa carteira é revisada a cada 4 meses. E vamos classificar então algumas vantagens e desvantagens de investir em um fundo imobiliário. E a primeira vantagem é que você consegue investir em um fundo imobiliário com menos de R$100, você já consegue comprar uma cota. Me diz agora, com R$100 você consegue comprar apenas uma parte de uma casa? Não.
Então o fundo imobiliário ele já ganha essa vantagem em cima do imóvel físico. Vantagem número 2 é que você recebe aluguéis normalmente mensalmente desses fundos imobiliários. E uma das características que chama mais atenção nesse tipo de investimento é que os rendimentos que você recebe dele, você não paga imposto de renda. Todos os dividendos que você recebe todos os meses, você não paga imposto de renda. A única cobrança, a única incidência que você tem sobre o imposto de renda é quando a cota do fundo ela se valoriza. Por exemplo, se você comprou ela a R$100 e ela se valorizou a 110, você vai pagar 20% apenas do lucro, apenas dos R$10. Você pagaria então um imposto de R$2 sobre a venda deste fundo imobiliário. A vantagem número 3, que também é muito importante, é a liquidez. No fundo imobiliário você consegue vender ele facilmente, porque a liquidez deles são muito mais altas do que um imóvel físico. Se você quisesse vender hoje uma casa que você tem de aluguel, provavelmente você não conseguiria de imediato. Já o fundo imobiliário, se ele tem uma alta liquidez, você vende ele imediatamente. Porém, isso é um ponto importante de ser avaliado no momento que você vai comprar o fundo imobiliário, pois alguns têm também a liquidez um pouco baixa. E uma desvantagem que eu considerei, mas que nem é tão relevante assim, é que os fundos eles cobram uma taxa de administração pelos gestores estarem administrando o fundo, que normalmente gira em torno de 0,10 a 1% no máximo ao ano. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar 2 links para vocês. O primeiro é o site da B3, onde você pode ver todos os fundos imobiliários que estão listados na B3. E o segundo é o site onde eu utilizo para fazer a análise dos meus fundos imobiliários. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, deixe nos comentários para que eu possa responder para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Já se inscreva, ajude o canal a crescer, deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos e seus familiares. Eu sou Leonardo Fedato e este é o canal Afluência Financeira.